do Coração de Jesus desde 1998, presbítero desde 2006 e atualmente pároco de São José do Bairro da Boa Vista, em Lisboa. Agradecemos desde já a sua disponibilidade em nos apresentar esta reflexão que escutaremos agora. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela apresentação. Reverendo Sr. Padre Joaquim Ganhão, em nome do Sr. Reitor, e agradeço a oportunidade ao Santuário de Fátima por poder, neste momento, dirigir-me a vós sobre este tema que me parece tão importante e que nos sintoniza também com a caminhada que o Papa Francisco proporciona em direção à Jornada Mundial da Juventude a celebrar em Lisboa em 2023. Este primeiro encontro na Basílica convida-nos a contemplar Deus a partir da sua imagem, a levantar os fracos e a dar a vida. E passo já à segunda parte do título desta conferência. E esse tema insere-se num contexto mais amplo da temática de reflexão, oração e ação deste Santuário de Fátima para o ano pastoral 2020-2021, que assume precisamente o tema Louvai o Senhor que levanta os fracos, e que nós podemos ver por aí bastante difundido pelo Santuário. Este lema, por sua vez, é um convite inspirado no Salmo 113, que contempla a glória de Deus precisamente a partir desta sua capacidade de inverter a vida de infelicidade dos fracos. Diz o Salmo 113, Ele levanta do pó o indigente, ergue das cinzas o necessitado, para o fazer sentar com os nobres do seu povo. Ele faz com que a estéril se sente em casa como uma mãe feliz de muitos filhos. E este não é o único salmo a cantar a ação divina em favor dos desfavorecidos. Podemos pensar, por exemplo, no Salmo 145, que versa sobre a ação providente de Deus, vendo como um rei poderoso, cheio de proezas, cheio de grandes feitos, e que, no fim de contas, quais são estes grandes feitos? São a sua ação em favor dos pobres e dos necessitados. O Senhor ampara todos os que caem, diz esse salmo, reanima os abatidos, todos têm os olhos postos em ti e tu lhes dás alimento a seu tempo. Tu abres a tua mão e sacias todos os seres vivos com generosidade. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Para todos os que o invocam em verdade, Ele realiza a vontade dos que o temem. Escuta os seus gritos e salva-os. E se nós fizermos uma leitura mais ou menos atenta da história da salvação a partir do Antigo Testamento, nós percebemos bem que estes salmos que acabei de citar estão a catalogar e a imortalizar uma característica muito frequente da ação divina. Deus escolhe os fracos para os capacitar e para demonstrar neles a sua força. Pensemos no caso de mulheres estéreis que se tornaram mães. Desde logo o caso emblemático do início da promessa, com Sara, a mulher de Abraão, mãe de Isaac, que de estéril se transforma em mãe, mas também o caso de Ana, que se tornou a mãe de Samuel depois de uma esterilidade vivida na aflição devido ao desprezo que recebia. Mas poderíamos, sobretudo, citar muitos exemplos de pessoas frágeis que foram escolhidas por Deus. E vou escolher apenas um caso, mas pensemos, por exemplo, na gaguez de Moisés, ou então na juventude de Jeremias, que diz que é muito jovem e não pode falar. O caso mais emblemático de que queria falar é o caso de David, que foi rei de Israel. É o último dos filhos de Jessé, o mais novo, o eleito pelo Senhor para ser ungido rei, depois de todos os seus irmãos se terem visto rejeitados pelo Senhor, porque o Senhor tem um olhar diferente do olhar humano. O aspecto franzino de David
a ingenuidade com que se apresenta sem armas diante do gigante Golias, apenas com uma funda para atirar pedras, tudo evidencia o fundo de fragilidade escolhido por Deus. E podemos tirar uma primeira conclusão: Deus capacita ou quer capacitar os fracos, quer dar-lhes um lugar na sociedade, quer que sejam uma presença reconhecida pelo seu valor e não propriamente uma presença sofrida ou tolerada. No Novo Testamento, esta ordem de ideias encarna sobretudo na figura de São Paulo, que se vê dominado pelo desejo de autossuficiência, de vencer pelas próprias forças, pelo que pede reiteradamente ao Senhor que o livre de um espinho na carne. A resposta de Deus a este respeito é emblemática: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. E isto evidencia o modo divino de agir. Com a sua graça, Deus capacita, Deus torna capaz o homem pobre e fraco para que possa enfrentar a realidade. É paradigmática, neste contexto, a forma como Paulo se descreve autobiograficamente depois disto. Diz ele: de bom grado prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo torna-se não um homem forte, esquecendo a base onde atua a força da graça de Deus, mas gostaria de chamá-lo um fraco fortalecido, em que a força de Deus capacita a sua fraqueza humana, que não desaparece. A graça de Deus passa a fazer parte da identidade deste apóstolo e de todos os pobres e fracos que essa graça toca, novamente, para os capacitar. Mas a nossa reflexão concentra-se, e agora parte para o início do título deste encontro, num episódio concreto do Evangelho de São Lucas, que ilustra bem a ação de Deus que levanta os fracos. Como se pode ver do título deste encontro, estamos a referir-nos à cena evangélica da ressurreição do filho da viúva de Naim, de onde foi tirada a frase: jovem, eu te digo, levanta-te. O objetivo da referência a esta cena evangélica é, segundo o programa pastoral deste santuário, para o presente triênio, alicerçar biblicamente este nosso primeiro ano e, diria, portanto, este percurso que nos leva até às Jornadas Mundiais da Juventude. Esta ordem de Jesus tem uma história e só pode ser entendida dentro do percurso narrativo com que São Lucas constrói este relato. No quadro cênico encontramos duas multidões. Por um lado, Jesus, que entra em Naim, seguido pelos discípulos e por uma numerosa multidão. E por outro, um cortejo fúnebre de um jovem, também ele seguido por uma considerável multidão, diz o texto. O defunto que é levado à sepultura é e permanecerá um anónimo, e da sua identidade nós conhecemos apenas algo que demonstra que de facto é alguém fraco. Era filho único de sua mãe, que era viúva. Lucas apresenta em seguida uma sequência de ações de Jesus. O Senhor vê a mãe, compadece-se dela e diz-lhe: não chores. Em seguida aproxima-se do caixão, toca-o, ordena ao jovem que se levante e tudo termina com o jovem ressuscitado a falar que Jesus entrega à sua mãe. É importante pensarmos sobre esta sequência de ações que começa precisamente pelo olhar atento que leva à compaixão. A forma como São Lucas apresenta esta primeira ação de Jesus mostra bem que a compaixão não pode ser desligada do olhar, mas é uma consequência dele. Ao vê-lo, diz o texto, o Senhor compadeceu-se profundamente dela, da mãe do jovem. E é dessa compaixão que brota a palavra de Jesus, uma palavra de conforto e de consolação. Antes de mais, para a mãe, não chores, mas depois também para o jovem, eu te digo, levanta-te. O verbo que o evangelista emprega aqui para se referir à compaixão de Jesus é utilizado neste mesmo Evangelho de Lucas apenas mais 2 vezes, em 2 lugares emblemáticos da teologia de São Lucas
sobre a misericórdia de Deus para com a humanidade. A primeira é na parábola do bom samaritano e a outra na parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo, como nós lhe quisermos chamar. E é sempre uma consequência do verbo ver. O samaritano vê o homem caído por terra e compadece-se profundamente, tal como o pai misericordioso vê o filho que regressa e se compadece profundamente dele. E tal como Jesus vê aquela cena de Naim e se compadece profundamente e fala. Podemos assumir que São Lucas quer passar uma mensagem ao seu leitor e hoje a todos nós. O olhar de Deus, que vê o coração e não as aparências, gera compaixão e misericórdia no seu coração. De certa forma, Lucas quer alertar-nos que a compaixão e a misericórdia não existem desligadas da realidade. Deus compadece-se dos males da humanidade porque vê, porque ouve e porque toca essa mesma realidade. Deus sente-se ferido, fraco, nos seus filhos que são feridos e fracos, que são feridos na sua dignidade, pela morte e pela dor, pela maldade violenta dos salteadores, como no caso do bom samaritano, ou pela própria decisão de se renegar na condição de filhos, como acontece com o filho mais novo do Pai misericordioso. Mais uma vez, nós estamos diante de uma constante da ação de Deus ao longo da história da salvação. Por exemplo, a ação libertadora do Êxodo tem origem em Deus que escuta o grito do povo que é oprimido e que vê a opressão. É Deus que diz a Moisés: eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor diante dos seus inspetores. Eu conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de libertar da mão dos egípcios. E a libertação, então, é uma consequência de Deus que vê, ouve e compreende. Deus que conhece e que nos conhece profundamente. No caso de Naim, o olhar compadecido e misericordioso de Jesus fixa os olhos tristes, lacrimosos de uma mulher viúva, sem marido e agora sem o filho único, portanto uma mulher sozinha. No fundo, uma mulher que morre para o amor. Não é amada, porque não tem o marido que a devia amar, não tem a quem amar, porque perde o filho, que era o objeto do seu amor. O milagre da ressurreição do filho é inseparável da misericórdia de Jesus para com esta mãe. Em Naim temos um milagre duplo. É o filho morto que volta à vida, mas também são os olhos lacrimosos desta mulher que são enxugados das suas lágrimas. Neste momento, Jesus mostra que o seu programa profético e messiânico que assumiu na sinagoga de Nazaré é realmente para ser cumprido. A boa nova está a ser anunciada aos pobres e prisioneiros, mesmo a este prisioneiro da morte. Está a ser libertado das cadeias que o amarraram. Mas é também o programa das bem-aventuranças que ganha corpo. Nós tínhamos lido nas bem-aventuranças: felizes os pobres, ou vós os pobres, no caso de Lucas, porque vosso é o reino de Deus. E o reino de Deus, o reino do amor e da misericórdia de Deus, é verdadeiramente para esta pobre mulher viúva. Tínhamos ouvido: felizes os que agora chorais, porque haveis de rir, e verdadeiramente esta mulher pobre que chorava tem agora motivos para sorrir, porque verá o filho voltar à vida por quem chorava. A sequência de ações de Jesus leva-o então ao caixão, que transportava o rapaz morto. Mais uma vez, a ordem dos verbos assume-se como paradigmática. Jesus aproxima-se, toca e fala. O ministério de Jesus diz-se de facto pela proximidade que assume em relação às situações concretas que ferem a dignidade humana. Neste caso, aproximar-se do jovem significa aproximar-se da morte, sem medo, como demonstrará o toque no caixão e, sobretudo, como demonstra Jesus ao aproximar-se e a tocar verdadeiramente a morte para gerar a vida na sua ressurreição. Estes dois gestos são muito bem interpretados pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Juventude de 2020, que depois foi também a mensagem para este ano de 2021. Diz o Papa, passo a citar: Jesus aproxima-se, faz-se próximo
e a proximidade impele a ir mais além, cumprindo um gesto corajoso para o que o outro viva. Gesto profético é o toque de Jesus, o vivente que comunica a vida. Um toque que infunde o Espírito Santo no corpo morto do jovem e reacende as suas funções vitais. Aquele toque penetra numa realidade de desolação e desespero. É o toque do divino, que passa também através do amor humano, autêntico, e abre espaços inimagináveis de liberdade, dignidade, esperança, novidade e plenitude de vida. A eficácia deste gesto de Jesus, diz o Papa Francisco, é incalculável. Lembra-nos que um sinal de proximidade, mesmo simples, mas concreto, pode suscitar forças de ressurreição. A sequência de ações de Jesus conclui com o uso da palavra e, mais uma vez, com um imperativo. Antes dizia à mãe, não chores, agora diz ao jovem, eu te digo, levanta-te. A força desta palavra de ordem e o resultado visível que ela obtém, porque, diz o texto, o morto sentou-se e começou a falar, remete-nos para a força da palavra de Deus, da palavra divina, desde o princípio. É uma palavra capaz de criar realidade, de a transformar. Diz o livro do Gênesis, logo no início, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Também a palavra de Jesus tem esta força de criar a realidade e de dar a vida pela sua palavra. O milagre de Jesus é uma combinação do toque com a palavra, que nos fazem ver nele um verdadeiro artista, capaz de criar realidade, de a aperfeiçoar, de lhe dar a vida. Podemos aqui alargar as palavras de Jesus, o âmbito do comentário que fizemos antes do Papa Francisco sobre o toque. De facto, não só o toque, mas também estas palavras abrem espaços inimagináveis de liberdade, dignidade, esperança, de novidade e plenitude de vida. Todo o espírito de Naim, desta cena que estamos hoje a meditar, é a manifestação de algo mais amplo na ação salvadora de Jesus. Jesus não quer passar ao lado das misérias humanas, mesmo quando demonstram ser incómodas, como é o caso de um cortejo fúnebre. Para lá do milagre da ressurreição, está o milagre do olhar compadecido, por onde começamos. Do olhar misericordioso de Jesus, que é um olhar sereno e suave, que diz a sua decisão de estar próximo de nós, de habitar verdadeiramente no meio de nós como membro da família humana. Comenta assim o programa pastoral deste santuário para o ano de 2020-2021. Deus não nos deixa atravessar em desesperada solidão o sofrimento e as dores que experimentamos. Antes, acompanha-nos nesta travessia, permanecendo presente e comprometido com a nossa história, a oferecer-nos continuamente a vida em abundância. Explorando a proximidade que antes verificamos entre este episódio e as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo ou do pai misericordioso, nós podemos assumir que a ação de Jesus é bálsamo, que acalma a dor da humanidade ferida. Reza assim um prefácio da liturgia eucarística. Ainda hoje, como bom samaritano, ele, Jesus, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito. E aqui, independentemente das idades, independentemente da condição, todos os atribulados no corpo ou no espírito. E o que faz? E derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Quem de nós não precisa de consolação e de esperança? Jovem, eu te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, recebe a minha consolação, a minha esperança. E a Igreja é chamada a dar continuidade a esta ação de Jesus, a mostrar misericórdia a partir do seu olhar, a acompanhar através de proximidade, sentindo verdadeira compaixão, ou seja, partilhando o sentimento das pessoas que dela se aproximam, como aliás recomenda São Paulo na carta aos Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Não seria justo se nós agora ficássemos todo o tempo por este episódio de Naim e se víssemos que esta palavra de Jesus tem apenas uma relação com a morte, que seria a única fraqueza.
Gostava de fazer convosco uma leitura, não se pode fazer de todo o Evangelho de São Lucas, vou fazer apenas do capítulo 5º do Evangelho de São Lucas, para mostrar múltiplas situações em que se manifesta a força da palavra, do toque e da proximidade de Jesus. Não apenas em milagres, e muito menos ainda em milagres de cura. Vejam, começa o capítulo 5º com o episódio da pesca miraculosa, em que Pedro mostra que é apenas pela força da palavra de Jesus, a tal palavra que é forte e diz ao jovem, levanta-te. É essa palavra que faz Pedro lançar as redes. Ele diz, perante a tua palavra eu lançarei as redes. E, portanto, a palavra de Jesus, o primeiro milagre que gera é infundir coragem. Nesse mesmo episódio, Pedro prostra-se diante de Jesus e reconhece-se como um homem pecador, pedindo distâncias. Afasta-te de mim, Senhor. A atitude de Jesus é pela proximidade e a Pedro ele pede que Jesus se afaste. Jesus responde com estas palavras, não tenhas medo. As palavras que escutamos precisamente neste lugar, a partir do anjo, a partir de Nossa Senhora. A partir de agora, diz Jesus, serás pescador de homens. A palavra e a proximidade de Jesus transformam a vida daqueles com quem ele se encontra. E esta ordem, não tenhas medo, é uma palavra de ordem a Pedro para se levantar do seu estado de pecador e para lhe mostrar o caminho para a vida com Jesus. Na cura do homem leproso, é ainda pela palavra e pelo toque que Jesus cura este homem a quem a doença segregava da sociedade. Diz o texto, estendendo a mão, Jesus tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica purificado. A novidade aqui é a palavra que demonstra a vontade de Jesus. Eu quero, porque Jesus quer levantar, Jesus quer dar a vida, como diz o título desta conferência, a todos os que são espezinhados. Na cura do paralítico, Jesus ordena precisamente que se levante, que pegue na sua enxerga e que vá para casa. Mas esta ordem demonstra que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados. A doença e o pecado ferem a dignidade humana, tornam-nos fracos, que precisamos de ser levantados, espezinha-nos. Mas a palavra de Jesus tem força para levantar e tem força para perdoar. No chamamento de Levi, a palavra de Jesus transforma um pecador público, um cobrador de impostos e possivelmente um homem pouco honesto, num discípulo, tal como tinha acontecido com Pedro. A proximidade de Jesus transforma, ainda que politicamente incorreta essa proximidade, e os fariseus dão conta de que é politicamente incorreta porque criticam Jesus, Jesus insiste na proximidade, mostra que é pela proximidade e pelo chamamento dos pecadores que ele tem poder de curar, como atesta o uso da imagem do médico que vem para aqueles que têm algum mal e não para os que estão sãos. Portanto, Jesus tem poder pela proximidade de os levantar da miséria, de os tirar da margem para os trazer para o centro, e que a sua fraca conduta e a generalizada opinião pública os tinha votado, mostrando assim que há um caminho possível de resgate de qualquer condição humana. E poderíamos continuar então com outros textos do Evangelho, mas ficamos por aqui. O episódio de Naim termina com uma confissão de fé da multidão. Já não é multidão que segue Jesus, mas diz o texto, todos ficaram atemorizados e fazem uma profissão de fé. Apareceu entre nós um grande profeta, Deus visitou o seu povo. O paralelismo com gestos proféticos como de Elias em Sarepta ou de Eliseu em Shunem favorece certamente a identificação de Jesus como um profeta. Apareceu entre nós um grande profeta. Não vamos agora ver essa questão, mas sobretudo vamos pensar que o milagre que se suscita acolá para todos é o milagre da fé. O jovem de Naim, tocado pela graça de Deus que atua em Jesus, torna-se evangelizador. O Evangelho não dá conta daquilo que ele começou a dizer quando diz que começou a falar. Mas nós podemos imaginar que ele tenha chamado pela mãe, que tenha dito à mãe que a ama muito e que tenha agradecido a Jesus por este gesto. São Lucas deixa isso em aberto à nossa imaginação. Possivelmente também ele faz parte deste todos, o jovem, que fazem uma profissão de fé. Mas ele evangeliza a partir do momento
em que passa a ser alguém em que na sua identidade é uma pessoa tocada pela graça de Deus. Olhar para ele já não é olhar para um jovem morto, mas para olhar para alguém que estava morto e voltou à vida porque foi tocado pela graça de Jesus. As pessoas reconhecem que estão entre eles um profeta e que Deus está a realizar maravilhas entre elas porque veem este jovem na sua condição de antes e na condição atual. A pessoa pobre e necessitada, frágil, tocada pela graça de Deus, é uma Bíblia aberta, porque é lugar da ação de Deus. E isso somos todos. É um lugar da ação de Deus a demonstrar que a ação divina não cessou, não termina com o último livro da Bíblia, mas continua viva entre nós. E cada vez que alguém é tocado pela graça de Deus, nós podemos dizer: Deus visita o seu povo. Se a vida cristã é um seguimento da vida de Cristo, desde logo nós compreendemos então que todos os âmbitos da vida eclesial e os santuários, e agora falo para o Santuário de Fátima, para todos nós que somos peregrinos ou que aqui trabalhamos, somos chamados a dar continuidade a este ministério de Jesus que levanta e dá vida. Seria interessante verificar o modo como São Lucas constrói os Atos dos Apóstolos, que é a continuidade deste Evangelho de São Lucas, precisamente nesta ordem de ideias. Por exemplo, as figuras de Pedro e Paulo nos Atos dos Apóstolos são construídas a partir daquilo que Jesus fazia e que eles continuam a fazer. E mostra assim qual é o ideal de São Lucas para o discípulo de Cristo. É aquele que dá continuidade ao que Jesus fez. Mas olhemos para a ação de Jesus como paradigmática para a Igreja e para os cristãos. Primeiro, a forma como Jesus se encontra diante das situações de necessidade é muito variada. No caso de Naim, Jesus encontra-se ocasionalmente, mas não fica alheio ao que vê. Já tivemos a oportunidade de o comentar. Outras vezes são pessoas necessitadas que se aproximam dele e que pedem que lhe faça um milagre, como foi o caso do leproso. Outras vezes a pessoa necessitada é apresentada por outras pessoas, como é o caso do paralítico. Outras ainda é o próprio Jesus que as provoca, como é o caso do chamamento dos discípulos de Pedro e de Levi. O certo é que todos estes são encontros de Jesus, encontros da graça de Deus com pessoas que precisam dessa mesma graça. Em segundo lugar, Jesus vê, ouve e sente a realidade que provoca nele compaixão e misericórdia, que é e funciona como uma espécie de motor da sua ação maravilhosa. O texto latino traduz o grego dizendo assim: et misericordia motus est, ou seja, deixou-se comover pela misericórdia, para dizer teve compaixão. Os âmbitos da Igreja são lugares privilegiados para contactar com a realidade das pessoas. Nas igrejas paroquiais, mas principalmente nos santuários como este, nós vemos lágrimas, ouvimos lamentos e aspirações, frustrações de gente que a vida maltratou e espezinhou. E tudo começa pela compaixão, pelo olhar de amor com que Jesus, através dos seus agentes pastorais, quer contemplar aqueles que se aproximam dele. Segundo o Papa Francisco, é preciso abordar esta realidade com o olhar do bom pastor que não procura julgar, mas amar. Só a partir da connaturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, especialmente os pobres, diz o Papa Francisco. Os exemplos com que o Santo Padre comenta esta sua afirmação são muito próximos de nós. Vejam, uma mãe agarrada a um terço junto da cama de um hospital onde jaz o filho em perigo de morte. Uma pessoa que acende uma vela a pedir a intercessão de Nossa Senhora. Parece-me que são coisas muito próximas da nossa realidade. E parece-me que alguns objetivos globais e específicos que o Santuário delineou para este triênio estão em linha com esta característica de Jesus e procuram torná-la presente na ação pastoral do Santuário. E aqui penso que todos, até os peregrinos, somos responsáveis por estes objetivos que se lançam. Nos objetivos globais, o número 3 diz configurar o estilo, as propostas pastorais e as estruturas do santuário como lugar de acolhimento, de inclusão
integração e participação dos peregrinos em situação de fragilidade e de sofrimento, ou seja, um santuário para todos. 4. Desenvolver dinamismos pastorais que potenciem o santuário como lugar da experiência de Deus. E se vamos ao específico, diz, no primeiro, implementar e desenvolver um centro de escuta. Lembram-se que a escuta e a visão são a raiz da compaixão, da misericórdia. Um centro de escuta que se configure como lugar próprio deste santuário, constituindo mais eficazmente lugar de acolhimento e de acompanhamento na fragilidade e no sofrimento. E o número 2 fala no aperfeiçoar os modelos e os modos pela qual é oferecida aos peregrinos a possibilidade de celebrarem o sacramento da reconciliação. Jesus aproxima-se e toca a realidade com a mão num desejo imenso de aproximar o divino do humano, mesmo quando o nosso instinto nos leva a fugir desta proximidade, como Pedro queria fugir. Afasta-te de mim, Senhor. O ministério de Jesus é um ministério da proximidade, do aproximar, não do distanciamento e menos ainda do distanciar. E sobre a proximidade que se espera da Igreja, sobre a nossa compaixão, comenta ainda o Papa Francisco. A Igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, portanto, todos os membros da Igreja, na arte do acompanhamento, para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, liberte e anime a amadurecer na vida cristã. Jesus fala e dá ordens com doçura e suavidade. A sua palavra tem força criadora, capaz de transformar a realidade e de comunicar a vida até àquilo que está morto, como este jovem. A combinação da palavra e do toque estão na origem dos milagres de Jesus. E nunca será demais notar que nos sacramentos da Igreja são precisamente a combinação da palavra e do toque que realizam os sacramentos. Mas a ação eclesial nunca se fica apenas pela ação sacramental. Há tantas palavras de conforto, tantos gestos de toque da miséria humana. Mais uma vez escutemos o conselho do Papa Francisco. A Igreja deve ser um lugar de misericórdia onde todos possam ser acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. A ação de Jesus gera unidade na família, porque Jesus entrega este filho à sua mãe, na comunidade humana, porque são todos a proclamar a glória de Deus, talvez sinal de que somos chamados a ser um só rebanho e um só pastor, mesmo com ovelhas que não fazem parte deste rebanho, mas que são também ovelhas do Senhor. Estamos em linha com mais uma das intuições eclesiológicas do Papa Francisco, que fala num desafio de descobrir e transmitir a mística de vivermos juntos, misturar-nos, encontrar-nos. E isso acontece precisamente aqui. Vindos de muitos lugares, somos uma só assembleia de peregrinos. A vida de todos os que são tocados pela graça é, por si só, um motivo evangelizador. Dizíamos nós. O sorriso de uma mãe que se viu consolada num momento de dor, o olhar sereno de uma pessoa ferida pela violência e que neste santuário ou noutros lugares da vida da Igreja encontrou consolação, proteção e conforto. A vida reconciliada dos penitentes que, mortos pelo pecado, encontram vida no perdão sacramental das confissões aqui celebradas. A alegria genuína que a presença de Maria gera em rostos cansados e umedecidos pelas lágrimas. Tudo isto provoca a nossa reflexão e leva-nos a perguntar: porquê? A resposta que eu encontro é sempre a mesma. Deus levanta os fracos e dá a vida. Deus visita e continua a visitar o seu povo. O Senhor está no meio de nós e Maria mostra-nos a sua presença de compaixão e de misericórdia. Não tivesse sido ela a cantar o Magnificat, quase a profetizar esta ação do Filho. O Senhor exaltou os humildes, ou seja, levantou os humildes, e aos famintos encheu de bens, canta ela no Magnificat. Deixemo-nos, pois, caros peregrinos, caros irmãos e irmãs, deixemo-nos, pois, tocar pelo olhar de misericórdia de Jesus
e, sobretudo, imitemos a sua atitude de olhar a realidade, de sentir compaixão a partir daquilo que vê e de deixar que a nossa ação seja sempre tocada por essa misericórdia para dar vida e dignidade a quem nós formos encontrando caído diante de nós, para que sejamos todos bons samaritanos e, diria, sobretudo, imagem e prolongamento de Jesus, que se compadece, que levanta os fracos e lhes dá a vida. Continuamos este nosso encontro com um recital que nos é apresentado por Gregório Gomes, organista na SEC Catedral do Porto desde 2017, membro fundador da Associação de Música Sacra de Braga, da qual é vice-presidente, e onde leciona piano, órgão e harmonia. Escutemos.